Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos abordar um assunto bastante importante dentro da área de farmacologia, que é a chamada farmacocinética. A farmacocinética, eu posso dizer que junto com a farmacodinâmica são os pontos mais importantes da farmacologia, que tem a ver muito com o entendimento do comportamento do medicamento dentro do organismo. Para a gente entender a farmacocinética, a gente precisa conhecer uma outra definição de um esquema um pouco maior onde a farmacocinética está envolvida. Então, eu fiz um esqueminha aqui para que vocês consigam entender onde a farmacocinética está contida. Então, a gente tem um esquema denominado resposta terapêutica, que é dividido em três fases, uma fase chamada farmacêutica, uma fase chamada farmacocinética e uma fase chamada farmacodinâmica. Cada uma dessas fases se divide em diferentes fases. E a gente, então, vai abordar todas, claro, dando ênfase mais na farmacocinética e na farmacodinâmica, que são as mais importantes. Então, eu vou falar um pouquinho, inicialmente, de cada uma delas, dando uma definição para cada um de vocês, para cada uma delas, na verdade, e depois a gente entra na fase farmacêutica, que são duas definições básicas, e a gente entra na fase farmacocinética. A farmacocinética, então, ela está dividida em diferentes tópicos, então são 4 fases, na verdade, que são extremamente importantes e cada uma delas vai ser abordada. Hoje, a gente vai abordar a fase de absorção. Nas próximas aulas, a gente aborda cada uma das outras fases e assim por diante, e depois passamos para a fase farmacodinâmica. Eu vou fazer vídeos mais curtos para vocês, para que fique mais fácil quando vocês tiverem necessidade de procurar dentro do vídeo alguma informação, alguma coisa. Então, eu vou fazer vários vídeos menores para facilitar a vida de vocês e vocês consigam, então, se entender melhor dentro do sistema. Então, vamos falar dessas 3 fases. Primeiro, fazer uma breve definição e depois a gente começa realmente na fase farmacocinética, que é o nosso ponto principal de hoje. Então, primeiro, resposta terapêutica, vocês precisam entender que é o efeito que é causado pela droga, pelo medicamento dentro do organismo como um todo. Então, quando a gente fala em resposta terapêutica, a gente está falando de como essa droga foi ingerida, como que ela entrou dentro do organismo, como que ela se comportou para entrar para dentro da circulação, como que ela se comportou para chegar até o local de ação, o que aconteceu com essa droga depois da utilização dela, da função dela, até ela ser eliminada. Então, outra coisa importante é a gente entender também como que é a ação dela dentro do seu sítio de ação. Então, como que ela se comporta dentro do sítio de ação. Então, tudo isso a gente chama de resposta terapêutica. Então, por isso que nós, para efeitos de entendimento, de ficar um entendimento mais fácil, nós dividimos a resposta terapêutica em 3 fases: fase farmacêutica, farmacocinética e fase farmacodinâmica. É importante, então, destacar que mesmo que o medicamento ele tenha um comportamento previsível desde a sua entrada no organismo até a sua excreção, existem fatores que podem modificar algum ponto desse processo. Então, algumas vezes a gente percebe isso nos efeitos terapêuticos que acontecem no indivíduo. Vocês já devem ter ouvido alguém falar assim: eu tomo paracetamol e não sinto absolutamente nada, não acaba com a minha dor de cabeça. Então, isso é um fator que é muito individual, que algumas pessoas podem ter. E essas variações no efeito terapêutico, elas estão relacionadas, então, não só com a questão da pessoa, estrutural da pessoa, mas com alguns outros fatores, como gênero,
a idade, o peso, a utilização de outras substâncias, utilização de álcool, tabaco ou drogas, a utilização concomitante de outros medicamentos, a utilização com alimentos, problemas do próprio organismo e assim por diante. Então, tudo isso pode trazer uma diferença no resultado final. Mas nós vamos ver, então, na média, como a coisa acontece. Então, a gente vai falar rapidamente, como eu já comentei, de cada uma das fases, para que vocês tenham uma noção geral, e daí a gente vai abordando cada uma delas. Então, a primeira fase, a chamada fase farmacêutica, também conhecida como biofarmacêutica, é aquela que vai nos explicar como que é o comportamento do medicamento, desde a sua entrada até a liberação dele para que ele seja absorvido dentro do organismo. Então, imaginem que a gente tem diferentes formas farmacêuticas e elas se comportam de forma diferente dentro do organismo. Mesmo que eu utilize, por exemplo, um medicamento via oral, conforme a forma farmacêutica que eu utilizar, o processo, até todo o processo que esse medicamento sofre, até a liberação dele e ele pronto para ser absorvido, tudo isso pode levar um tempo diferente. Então, a fase farmacêutica a gente pode dividir ela em duas etapas, a etapa de liberação e depois a etapa de dissolução. Então, a etapa de liberação. Então, imaginem que uma forma farmacêutica sólida, como um comprimido, precisa de um tempo muito maior até ele liberar o princípio ativo no meio do que uma forma farmacêutica líquida, por exemplo. Vocês concordam? A forma farmacêutica sólida, na forma de um comprimido, ele tem que se dissolver, ele tem que perder toda aquela conformação, se misturar no líquido, nos próprios líquidos do organismo, para daí o princípio ativo ser liberado. Enquanto uma forma farmacêutica líquida, como por exemplo o xarope, quando entra dentro do organismo, o princípio ativo só precisa se misturar naquele líquido do próprio organismo, para se libertar daquele recipiente, o veículo açucarado, e ele praticamente já está liberado naquele líquido. E uma substância gasosa, por exemplo, que a gente utilize, se ela for para o nosso estômago, ela já está pronta para se misturar dentro dos líquidos orgânicos. Então, esse processo de liberação é que vai fazer com que algumas formas farmacêuticas sejam mais demoradas e outras sejam mais rápidas para ficarem disponíveis para absorção. A outra fase é a fase da dissolução. Então, o princípio ativo já está liberado, ele simplesmente vai se dissolver naquele líquido do meio e vai ficar pronto para ficar absorvido. Então, assim, a gente tem a fase farmacêutica. Ela está relacionada, então, com o fármaco, a forma como ele foi produzido. A fase farmacocinética, então, ela está ligada com a questão do movimento do fármaco dentro do organismo, como que ele se comporta, desde o momento da absorção até a sua eliminação. Tanto que a gente divide essa fase farmacocinética em 4 diferentes etapas: a etapa de absorção, a etapa de distribuição, a etapa de biotransformação ou metabolização, vocês vão encontrar qualquer um dos dois na literatura, e a etapa de excreção. E a fase farmacodinâmica, que mais tarde nós vamos estudar, ela vai analisar exatamente como que aquela substância, aquele medicamento fez o efeito lá no seu local de ação. Então, vai analisar como que o medicamento se comporta lá no local de ação. E se essa ação é uma ação que gera resultados positivos ou resultados terapêuticos, ou de repente pode gerar resultados não terapêuticos, então
resultados tóxicos, desculpa. Então, como eu comentei, a gente ia falar rapidamente dessas três fases. A gente já falou da fase farmacêutica, que é a mais simples de todas, é só aquilo. É o comportamento da forma farmacêutica até ele ficar pronto para ser absorvido. E daí a gente passa para a fase farmacocinética, que se divide então em 4 etapas: absorção, distribuição, metabolização e eliminação. Hoje nós vamos trabalhar com a absorção. Então, eu encerro aqui esse vídeo e começo o próximo vídeo falando já diretamente da absorção. Eu espero vocês lá.